Olá a todos, meu nome é Celso. Hoje nós vamos continuar a apresentação mostrando as soluções para o problema complexo gerado pela Covid-19. Bom, na última apresentação, nós estávamos falando sobre como o vírus entra na célula, como ele se reproduz. Nós vimos que tem duas entradas, duas formas de entrada, e sempre envolve o receptor do tipo ACE2, né, a enzima de conversora de angiotensina, e aí você tem a entrada do vírus, e o vírus se reproduz. Um vírus que entra gera novos 20 vírus. Bom, o que eu quero mostrar aqui agora é que existe uma elucidação interessante, uma clareza interessante das mortes promovidas pelo vírus, pela infecção viral. E 70% das mortes é decorrente da hipercoagulação do pulmão. Especificamente no pulmão, essa hipercoagulação ocorre. E 28%, aproximadamente 30%, é oriunda da hiperatividade do sistema imune. E essas duas facetas, elas podem estar conectadas umas com as outras. E é isso que eu vou mostrar para vocês num artigo publicado na revista Nature, na qual os autores correlacionam a hiperatividade do sistema imune com a hipercoagulação, tá? E aí você tem a doença no seu estado grave. No estado grave, então, o que ocorre nesta hipótese, é que a ruptura do vaso sanguíneo é causada pela entrada do vírus na célula e depois a apoptose da célula, e isso gera ruptura, como nós vimos. Essa ruptura pode promover no vaso, que também tem muito receptor ACE2, fatores, são proteínas, então são fatores teciduais. Esses fatores teciduais interagem com as plaquetas. E aí, essa interação promove a primeira cascata, né, de formação de proteases serinas, certo? E aí o fígado tem importância. O fígado, então, produz a protrombina em, com o auxílio da vitamina K, gera, então, a protrombina, e a protrombina, juntamente com as plaquetas que acabaram interagindo com os fatores de membranas, os fatores de coágulos do tecido, geram, então, a trombina. A trombina é o iniciador dessa reação em cascata. Ela, então, inicia a formação de serina proteases, gera um complexo proteinase, e aí diversas reações de ativação começam a ocorrer para formar, então, a trombina. A trombina em larga quantidade, juntamente com o cálcio, o cátion cálcio, e com o fibrinogênio produzido pelo fígado, é capaz de dar origem à fibrina. A fibrina polimeriza, então, e forma um coágulo estável, formando, então, ligações cruzadas para isso. As ligações cruzadas são capazes de aderir às hemácias e às plaquetas em larga quantidade. Então, você estabiliza muito bem o coágulo. Mas para o sistema ser considerado equilibrado e saudável, para manter, então, a homeostase, tem que ter alguns reguladores anticoagulantes para controlar essa coagulação, para ela não correr de forma drástica. E aí a gente tem na circulação sanguínea proteínas como antitrombina, proteínas S1 e proteínas do tipo C. Essas proteínas, então, são capazes de regularem o sistema de hipercoagulação. O que ocorre no caso de pessoas que têm um estado grave da Covid-19 é que há uma atenuação da proteína S1, uma redução. E essa redução da proteína S1, decorrente das elevadas rupturas de células e, por consequência, do elevado consumo dela, nós temos, então, uma desconfiguração. O macrófago começa a produzir diversas interleucinas. Nós temos, então, uma tempestade de citocinas. Essa tempestade de citocinas é capaz de aumentar a quantidade de macrófago na região infectada. E a consequência disso é que nós temos uma resposta imune que não é específica, tá? E o que ocorre em pacientes que têm um estado grave da doença de Covid-19 é que há uma drástica redução no linfócito T CD3+. E isso é um problema. Por quê? Porque se você tem a redução
do linfócito T CD3+, o que ocorre é um bloqueio do desenvolvimento de linfócitos. Então, não há a maturação correta dos linfócitos. O linfócito T CD3+, participa da maturação do linfócito B e, portanto, da geração de anticorpos específicos contra o vírus. E a consequência disso é uma ação específica da célula que não ocorre mais. Uma ação específica de combate às células infectadas que não ocorre mais, certo? Então, aqui fica nítido a conexão entre as duas maiores causas de morte gerada pela Covid-19. Uma, a hipercoagulação. Diversos vírus geram rupturas, apoptoses celulares, então o sistema de coágulo tem que funcionar para evitar uma morte, uma hemorragia. Então, há a formação de coágulos. Essa formação de coágulo gera um consumo imenso da proteína S1, que é uma proteína anticoagulante, para regular esse processo. Então, a proteína S1 é fundamental para regular, para a polimerização de coagulação não ocorrer de forma descontrolada. Ela tenta regular e acaba sendo consumida, e, por consequência, o macrófago aumenta a produção de citocinas, e aqui nós temos um estado inflamatório em curso, e aí a consequência é uma redução do linfócito TCD3+. O que não está bem claro ainda é como isso diminui, mas na prática diminui, tá? Então essa é a visão da doença. Bom, como é que a gente pode solucionar esse problema? Vacina. Vacina é uma possível solução para esse problema. E a gente sabe que Louis Pasteur teve um papel importantíssimo nessa linha de pesquisa. Ele viu que quando ele inseria um vírus enfraquecido no corpo humano, praticamente ele ensinava o sistema imune desse ser humano a reconhecer as proteínas de superfície do vírus e, portanto, criar uma memória. Basicamente, ele treinava, então, o sistema imune para uma próxima infecção, certo? Isso é muito interessante. Isso foi descoberto, um dos pioneiros nessa metodologia foi Louis Pasteur, químico. Então, ele notou que, basicamente, o reconhecimento de proteínas virais nada mais, nada menos é do que uma interação intermolecular das minhas imunoglobulinas com a superfície proteica do vírus, a nanopartícula viral. E é isso que ocorre na prática. Então, quando ele colocava uma carga viral baixa, ou seja, um vírus atenuado por atenuação química com uso de reagentes como formol ou uma atenuação física como o aumento da temperatura, você gerava uma carga viral baixa, ou seja, pouco infectante, mas capaz de mostrar ao nosso sistema imune as proteínas fundamentais para ele aprender a lidar com esse vírus. É isso que ocorre. Então, ele injetava na corrente sanguínea esse vírus atenuado, era primeiramente reconhecido por uma célula apresentadora de antígeno. Essa célula apresentadora de antígeno capturava o vírus e praticamente fragmentava o vírus em suas diversas partes, gerando então a proteína spike S do vírus, como aqui reportado em azul. Depois, essa célula apresentadora de antígeno, ela iria entrar em contato com o linfócito T no timo, certo? Por isso o linfócito T no timo. E aí você tem a maturação desse linfócito T. O linfócito T, então, reconhece a proteína spike de membrana, matura o linfócito B, passa essa informação para o linfócito B, e, em paralelo, também gera uma célula T citotóxica. A célula T citotóxica, ela é capaz de ter uma especificidade na sua ação. Ela age reconhecendo as células que estão contaminadas com o vírus. E aí destrói, então, essa célula específica. O linfócito B, por sua vez, é capaz de produzir imunoglobulinas. As imunoglobulinas são moléculas, são proteínas capazes, então, de interagir muito mais fortemente, porque agora elas sabem reconhecer a proteína spike por afinidade. E aí o que acontece na prática é, essas moléculas de proteínas estão circulando na corrente sanguínea, e elas acabam tendo uma afinidade muito elevada com a proteína spike S do vírus, visto que o linfócito T evidenciou como é essa proteína e como a gente tem que produzir o antígeno correto. E aí o nosso linfócito B produz esse antígeno correto para interagir com uma interação muito mais forte
do tipo de interações intermoleculares muito mais intensa. E aí a gente vai ter a coordenação do sistema imune. O macrófago vai começar a agir. O macrófago, ele é capaz de reconhecer essa parte da imunoglobulina. E aí nós temos uma coordenação do sistema imune, o que é muito interessante para o combate do vírus, muito mais efetivo para o combate do vírus. Essa é a noção geral. Bom, nós temos 5 abordagens gerais para gerar uma vacina. A primeira é o uso do vírus atenuado, com formol ou temperatura. Isso a gente sabe que é possível porque Pasteur já conseguiu fazer isso. Ele injetava, então, o vírus atenuado gerava, então, a célula apresentadora de antígeno, ela fragmentava, ensinava o linfócito T a produzir a proteína spike, depois o linfócito B sofria maturações e também aprendia a produzir a imunoglobulina correta. Outra abordagem é utilizar um vetor viral, como um adenovírus. O adenovírus nada mais é do que um DNA, um vírus que tem DNA, e aí a gente consegue realizar manipulações biotecnológicas para gerar um DNA que vai promover a formação da proteína spike S. Então, praticamente, o que é feito? Basicamente, a gente reconhece o fragmento do material genético do vírus que produz a proteína spike S e colocamos esse fragmento, através de engenharia genética, no DNA desse adenovírus. E aí, o vírus vai produzir, depois que ele entrar na célula, a proteína spike. E aí a gente vai ter um adenovírus alterado, certo? Esse adenovírus alterado tem a proteína spike S, só que não tem o caráter de infecção igual tem o vírus do SARS-CoV-2. Bom, aí esse vírus com a proteína spike S alterado, ele é reconhecido pela célula apresentadora de antígeno, ele fragmenta esse vírus, passa a informação para o linfócito T, para produzir especificamente a proteína spike S, que passa a informação para o linfócito B, que produz a imunoglobulina correta, certo? A terceira metodologia é o uso da vacina de RNA. A vacina de RNA, basicamente, seria eu colocar um RNA programado para gerar a proteína spike S e coloco uma nanopartícula de lipídio nela. Essa nanopartícula de lipídio é capaz de mimetizar um vírus, certo? A nanopartícula viral de proteínas aqui e bicamada lipídica. Essa nanopartícula de lipídio, com o meu RNA dentro, programada para gerar proteína spike, vai ser injetada e nós vamos gerar, então, na célula. A célula vai, então, utilizar esse RNA e todo o maquinário bioquímico vai ocorrer, como nós vimos na palestra anterior. E aí você vai ter a geração da proteína spike S em grande quantidade, certo? Essa geração da proteína spike S é, então, capturada pelo antígeno, pela célula apresentadora de antígeno, e aí ela nem vai precisar fragmentar, porque já vai ter as partes do vírus aqui expostas, e aí ele vai passar essa informação, essa célula apresentadora de antígeno vai passar a informação para o linfócito T, depois para o linfócito B, para gerar a imunoglobulina correta, com uma alta afinidade contra a proteína spike. A outra abordagem é injetar diretamente a proteína spike S no sangue. Se eu injeto a proteína spike S no sangue, eu vou colocar, então, a molécula fundamental para o meu sistema imune aprender a lidar com o vírus. E aí todo o processo ocorre novamente. A quinta metodologia para criar uma vacina é usar um vírus artificial de nanopartícula. Qual é a vantagem dessa abordagem? Basicamente, cria-se uma nanopartícula com a proteína spike produzida em laboratório, certo? E a vantagem é que nós não temos um RNA viral. Logo, o risco é muito baixo. Por quê? Porque não vai ter o material genético que vai entrar na célula e reproduzir. O que vai ter é apenas uma elevada quantidade de nanopartículas que imitam muito bem o vírus e levam para a célula apresentadora de antígeno a proteína spike. E aí, nós temos, então, a aprendizagem sendo feita pelo sistema imune. Veja que essas 5 abordagens consistem em fazer com que o meu sistema imune reconheça
a proteína de superfície do vírus, a proteína S do vírus, certo? E assim o linfócito T e B começam a fazer o seu papel. A consequência é uma ação integrada, como nós vimos. O macrófago reconhece muito bem essa região. Além da imunoglobulina interagir muito mais forte com a proteína spike, ela vai evitar que o vírus entre pelo receptor ACE2, certo? E aí, você vai ter o quê? A ação integrada do sistema imune. Isso é muito interessante. A vacina, ela está em processo avançado. O Brasil está se destacando entre os países que estão desenvolvendo. O Brasil está na briga, nessa disputa saudável, que é chegar a uma vacina. A gente tem a vacina de Oxford, que também utiliza uma dessas abordagens. Nós temos as vacinas sendo desenvolvidas na China, na Europa, nos Estados Unidos, e praticamente uma dessas abordagens que eu destaquei aqui é utilizada para chegar em uma vacina, certo? E o Brasil está usando uma metodologia tradicional para chegar em uma vacina interessante. Isso é muito gratificante de ver no nosso país que a ciência tem funcionado. A promessa é que a vacina fique pronta em 2021. Vamos ver o que acontece na prática. Uma outra solução simples é a limpeza, né? Para isso a gente tem as moléculas orgânicas, como sabão e detergente. Essas moléculas possuem uma parte apolar e uma parte polarizada. A parte apolar é capaz de interagir com a nanopartícula viral. Nós vimos que a nanopartícula viral tem como fundamental estrutura uma bicamada lipídica. Essa bicamada lipídica reveste e protege o material genético do vírus, que é o que causa o maior problema, certo? E o que ocorre na prática é que essas moléculas aqui acabam dissolvendo e desestabilizando essa membrana. A consequência é que o material genético fica exposto. O material genético exposto, ele acaba sendo frágil, porque não tem mais a sua proteção. Logo, ele é desnaturado, ele é quebrado. A consequência disso é que o vírus não se reproduz mais. Então, nós temos uma forma simples, que é a limpeza, para combater o vírus. Uma outra forma é usar álcool em gel. O álcool em gel tem a molécula etanol. O etanol, ele tem um mecanismo diferente. Ele penetra dentro da nanopartícula, porque a cadeia carbônica é menor, comparado ao sabão e ao detergente. E quando ele penetra nessa nanopartícula viral, o que ocorre é uma alteração na solubilidade das proteínas internas da nanopartícula. Consequência disso é a desnaturação dessa proteína. E a gente sabe que quando uma proteína quando a proteína perde a sua estrutura tridimensional, ela acaba perdendo a sua atividade biológica, certo? Então você desnaturou via solubilidade devido à presença do etanol aqui. E a gente sabe que tem concentrações corretas para isso ocorrer. Com 40% de etanol, não há um efeito antimicrobiano e nem um efeito tóxico na pele do ser humano. Agora, quando a concentração é de 70 a 50, existe então um controle microbiológico e não existe um efeito tóxico para o ser humano. Quando chega em 80, 90, aí a gente começa a ter o efeito antimicrobiano, mas também começa a ter efeitos tóxicos na pele. E isso acontece com 100% de etanol, certo? A vantagem é que, um problema é que com etanol 100%, não há efeito antimicrobiano, porque é necessário água para auxiliar a entrada do etanol na partícula do vírus. Vou mostrar um vídeo para a gente ver com mais clareza o que acontece na prática quando você está lavando as mãos. Então, o simples ato de lavar as mãos é importante para combater o vírus. Aqui a gente tem a cauda e a cabeça da molécula do sabão e detergente, uma parte apolar e uma parte polar. E aí a gente tem que a limpeza da nossa pele ocorre da seguinte forma: a sujeira nada mais é do que um acúmulo de gordura, e a gordura são moléculas apolares, forma-se então a micela, que é carregada pela água, e aí você tem a limpeza. Agora imagine que a gente tem na nossa superfície da nossa pele um coronavírus, uma nanopartícula de coronavírus invisível ao nosso olho. Temos então essa nanopartícula com o RNA, com a bicamada de lipídios extremamente apolar,
E aí a gente tem as proteínas de membrana, a proteína spike também. E aí a gente vai ter, então, a solubilização, ou seja, a dissolução dessa bicamada de lipídios organizada. Então, em outras palavras, nós vamos desorganizar esse vírus, desorganizar essa nanopartícula viral. E aí a gente tem ainda as interações intermoleculares ocorrendo aqui, né? A molécula do sabão e do detergente interagem com as partes apolares da membrana, formando então uma micela, e uma pequena quantidade de água é capaz de gerar micela, visto que é termodinamicamente favorável à formação da micela, e a formação da micela causa a desordem da membrana. A desordem da membrana culmina com o colapso da nanopartícula. E aí você tem, então, a ruptura da nanopartícula e a desfragmentação da proteína spike S. Consequência disso é que não terá a infecção, visto que essa nanopartícula não protege mais o RNA. O etanol, como nós vimos, tem um efeito diferente, ele penetra na nanopartícula e gera, então, a desnaturação das proteínas virais. Uma outra forma de solucionar esse problema é o isolamento social. A gente sabe que o sistema de saúde tem um limite e esse é o gargalo do sistema, a capacidade do sistema de saúde com os respiradores. Isso porque grande parte das mortes promovidas por coronavírus são decorrentes de estados graves que combinam com a dificuldade da respiração. Como a gente viu anteriormente, a dificuldade da respiração está associada ao aumento da hipercoagulação e à hiperatividade do sistema imune e à presença de água nos alvéolos, certo? E isso promove uma dificuldade de trocas gasosas, o que torna necessário o uso de terapia intensiva, de UTI. E aí a gente tem respiradores para exercer essa respiração mecânica. E isso acaba sendo, então, o gargalo do sistema. E a gente sabe que o número de nanopartículas é enorme quando a distância entre uma pessoa e outra é pequena. Em outras palavras, uma tosse de uma pessoa infectada, uma distância X, gera, então, 10 nanopartículas de vírus no ar. E essas 10 nanopartículas de vírus no ar pode ser, então, respirada, e aí a gente tem um sistema imune inato que já pode agir sobre essas 10 nanopartículas, certo? 10 nanopartículas não é suficiente para haver uma contaminação, uma infecção viral. Agora, 100 nanopartículas virais já são capazes de promover uma infecção viral. E aí, o que acontece é que uma pessoa infectada com a mesma tosse dada aqui, só que numa distância menor, gera 100 nanopartículas. E 100 nanopartículas já vence a barreira de proteção inicial do meu sistema inato, certo? O meu sistema imune inato. E aí já pode chegar no pulmão. Consequência disso é que nós temos que aumentar a distância entre as pessoas, e por isso o isolamento social. Aumentando a distância, a gente diminui o número de nanopartículas emitidas por uma pessoa contaminada e diminui, assim, a probabilidade de infecção e, portanto, de disseminação do vírus. Lembrando, pessoal, que o vírus ele é muito forte quando dentro de células, ou seja, dentro de sistemas vivos. Fora de sistemas vivos, ele é frágil. Bom, num estudo publicado na Science em 2020, ficou claro a importância do isolamento social no Brasil e também ficaram claras algumas evidências no sentido de que como o vírus chegou no Brasil. Especificamente, eles viram que 3 linhagens do vírus foram provenientes da Europa e foram trazidas por 100 pessoas do dia que chegaram no Brasil no dia 22 de fevereiro ao dia 11 de março de 2020. Essas 3 linhagens do vírus provenientes da Europa, elas podem explicar os diferentes sintomas, os diferentes quadros de pessoas contaminadas pela Covid-19. Então, em algumas pessoas você vê um estado gravíssimo, em outras você vê que não há sintomas, certo? Então, uma possível explicação seria esse fato, né? São 3 linhagens diferentes, então, são 3 tipos de variações do vírus que podem gerar, então, diferentes quadros
gravíssimos ou não graves e tudo mais. Além disso, a gente tem visto que cidades com grandes incidências de voos internacionais, como São Paulo e Rio de Janeiro, foram então os primeiros locais na qual o vírus se espalhou, e existe uma quantidade importante de dados que mostram que o isolamento social reduziu de 3 a 1,2 vezes o espalhamento do vírus. Então, o isolamento social, por mais que tenha causado um efeito drástico na economia, por mais que tenha causado um aumento do número de desempregos, ele reduziu a contaminação numericamente, experimentalmente. Isso é visto nesse artigo publicado na Science em 2020, em junho de 2020, na qual eles viram que houve uma redução de pelo menos 3 a 1,2 vezes na contaminação de outras pessoas. Então, aqui as distâncias entre as pessoas acaba sendo muito pequena. Então, uma simples tosse contamina diversas pessoas aqui, e essa distância pequena gera uma carga viral grande, e essa carga viral grande é capaz de causar problemas. E a gente sabe que o isolamento social é usado para aumentar a distância entre as pessoas. Uma outra forma de solucionar esse problema é utilizando o achatamento da curva, só que agora aumentando a capacidade do sistema de saúde. E para isso a gente viu que é necessário respiradores, visto que a pessoa que tem o quadro grave da doença não, não consegue respirar muito bem. Há uma baixa oxigenação devido à formação de hipercoagulações e também devido à presença de água nos alvéolos pulmonares. Essa baixa oxigenação torna necessário o uso de um equipamento, certo? E, em média, o custo desse equipamento é de 50 a 200 mil reais numa unidade de tratamento intensivo. O que a USP fez foi desenvolver um respirador, só que muito mais barato. O respirador tem a função de, mecanicamente, promover a respiração, já que o pulmão não funciona muito bem. Para isso, utiliza-se, então, um cilindro de oxigênio com uma elevada concentração de oxigênio. Esse cilindro de oxigênio é bombeado por uma pressão mecânica. Essa pressão mecânica faz o papel, então, do diafragma, como nós vimos anteriormente no funcionamento de um pulmão saudável. Então, você tem a musculatura do diafragma sendo feita aqui, no caso, por uma máquina, injeta o oxigênio, depois você exala CO2, e aí todas as hemácias conseguem manter o funcionamento do corpo e não há o colapso do sistema biológico humano. Então, eu trago aqui um exemplo do projeto Inspira-se da USP, em parceria com o Instituto Federal de São Paulo. Aqui você vê o projeto funcionando na prática. Esse respirador foi criado com tecnologia nacional. Ele, então, utiliza uma respiração mecânica conectada a um cilindro de oxigênio, certo? E aí nós temos, então, ele funcionando na prática, né? Já que o diafragma não funciona, você tem que fazer a respiração mecânica. E um respirador um pouco mais um respirador muito mais acessível e um respirador que usa tecnologia nacional, o que é o mais bonito do processo. Uma outra forma de agir sobre a pandemia é utilizando diagnósticos da doença. A gente sabe que para o isolamento social ser efetivo, seria muito mais interessante e seria muito mais transparente, e a gente iria agir com mais clareza sobre o problema, se a gente soubesse em detalhes quais são as pessoas que estão infectadas pelo vírus. E para isso eu preciso de um diagnóstico que seja eficiente, que não forneça resultados como falso positivo ou falso negativo, como por exemplo é o teste de imunoglobulinas, certo? Há um erro enorme em testes de imunoglobulinas, como a gente sabe. E por isso a técnica mais usada com segurança é a PCR, certo? A PCR é uma sigla que deriva do inglês Polymerase Chain Reaction. Essa reação em cadeia de polimerase é utilizada, então, para quantificar, ou seja, para falar assim, ó, bom, você está com o vírus. Experimentalmente eu provo pela presença do material genético viral. E o material genético viral, como nós vimos anteriormente, ele é novo devido a mutações. Nós vimos que o vírus sofreu mutações quando ele migrou para diversos animais, quando ele migrou do gato para o cachorro, depois do cachorro para o porco, depois para o rato, depois para o
morcego, a gente viu que essas migrações promoveu uma simbiose entre os diversos tipos de coronavírus que já circulam na Terra para gerar um novo material genético. E esse material genético é novo, essa sequência desse polímero de RNA é novo. Então, a sequência de adenina, guanina, citosina e uracila é nova. E essa sequência é inédita. Portanto, ninguém tem uma sequência igual. E por isso eu consigo, então, detectar a presença desse RNA, dessa carga genética. Para isso é feito o quê? Uma raspagem do trato respiratório superior, como nós vimos, o vírus aprendeu a infectar o trato respiratório superior, e por isso ele, ele promove, ele tem como habilidade essa elevada capacidade de infectar pessoas, faz, então, uma extração química da amostra, com o objetivo de obter o ácido nucleico livre, removendo, então, as proteínas de membrana aqui do vírus, da nanopartícula viral, e aí a gente amplifica com uma reação em cadeia de polimerase. Essa amplificação aumenta o número da sequência, certo? Logo, eu consigo enxergar por fluorescência. Então, eu comparo esse padrão de fluorescência com um padrão que é o padrão do material genético viral. E aí o teste é positivo, no caso a pessoa contém o RNA viral, e aí, portanto, ela tem que ser isolada imediatamente para não passar o sintoma, para não passar o vírus, porque a gente sabe que há muitas pessoas que são assintomáticas. O diagnóstico, então, ele é complicado da doença. A gente viu que os sintomas eles se confundem, eles não são muito claros. Né? Existe uma semelhança grande com gripe. Por isso, eu preciso ter uma forma mais precisa para dizer com clareza se a pessoa está com o vírus ou não. E o material genético é o teste fundamental para isso. É o mesmo teste feito em paternidade de DNA para provar se a pessoa é ou não pai de determinada pessoa. Bom, então, esse teste em relação à precisão, ele é muito interessante. Bom, mas ele tem falhas. A PCR é uma técnica que acaba sendo cara, em torno de R$ 300, e o tempo para a execução da análise é em torno de horas. A Unicamp desenvolveu, tem trabalhado em desenvolver uma metodologia para diagnóstico da doença, e para isso ela utiliza o espectrômetro de massas. Esse espectrômetro de massas vai realizar fragmentações da molécula de RNA, e com isso a gente vai conseguir detectar os padrões de fragmentação da molécula de RNA viral. Com essa impressão digital, nós vamos poder ser capazes de dizer se a pessoa está ou não com o vírus. Com isso, a gente pode aumentar o número de testes, né? A gente sabe que isso é fundamental para o Brasil ter clareza nas próximas medidas que pode tomar. Se eu sei quem são as pessoas que estão com o vírus, o isolamento passa a ser mais preciso, certo? E aí, o que é interessante é que o custo dessa técnica é de, em média, R$ 40, um tempo de minutos para ser executada a análise. Então, isso é muito interessante, e o isolamento social, ele ganha mais peso, ganha mais força e ganha mais intensidade quando ele é feito com clareza, e para isso, testes são necessários, né? Então, abordagens alternativas para testes é muito interessante. E aqui eu trago uma feita pela Unicamp, na qual utilizam o espectrômetro de massas. Uma outra contribuição da química orgânica é gerar uma molécula que seja o antiviral, certo? A gente precisa ter, além do respirador, além do isolamento social, uma molécula para tratar tanto os sintomas, mas também para tratar a entrada do vírus dentro da célula humana. Bom, para isso é feito pela ciência um conjunto de etapas para chegar numa molécula que seja eficiente no tratamento, mas ao mesmo tempo segura para o ser humano. E para isso são desenvolvidos testes como se fosse um filtro. Não é qualquer molécula que pode ser um medicamento. Tem que passar por testes. E aí a gente tem o teste primário, ou seja, injetar a molécula em um sistema in vitro, ou seja, em laboratório, em tubos de ensaio, certo? Em placas de Petri, em tubos de ensaio. Passando nessa fase, a molécula vai para a próxima, que é testes em animais, como macacos, zebrafish e ratos, tá?
são animais em miniatura, que têm uma semelhança com o nosso sistema biológico, mas o objetivo principal é testar a eficácia dessa molécula. Passando nesse teste, a molécula vai chegar, então, em seres humanos. E aí a gente tem 3 fases no estudo clínico. Nós temos a fase que é considerado branco, na qual o medicamento ele age, a gente faz testes desse medicamento com pessoas que são saudáveis, ou seja, que não tem nenhum problema, para ver se há um efeito colateral. Então, esse é o branco da análise, vamos dizer assim. E depois, passando nessa fase, se não gerar nenhum efeito colateral em pessoas que são saudáveis, vai para a fase 2, na qual é utilizado um grupo de pessoas que têm a doença, certo? O objetivo aqui é analisar a dose ideal desse medicamento futuro. Na fase 3, nós temos então a expansão do número de pessoas para fazer o teste. Tá? Então, são milhares de pessoas para testar essa molécula. E aí ela é aprovada. Se ela for aprovada, ela já pode ser então vendida, e aí a gente tem a fase 4, que ocorre em paralelo enquanto ela está sendo vendida, que é a fase 4, que é a fase de farmacovigilância, na qual o objetivo é analisar efeitos adversos em decorrência do uso prolongado. Somado a isso, a gente quer também analisar a presença de metabólitos e os efeitos colaterais que esses metabólitos geram. Então, basicamente, pessoal, uma a cada 1 milhão de moléculas passam no teste, tá? Então, é um filtro interessante, é um filtro muito forte para não passar qualquer molécula. Não é qualquer molécula que você pode tomar. Não é qualquer molécula que vai ter um efeito bom e positivo no controle do vírus. E o gasto é enorme, né? O gasto estima-se, somando as 4 fases, de 1 a 2 bilhões. Aqui, no caso, reais. Bom, a química orgânica, ela também tenta encontrar uma molécula rápida, porque qual é o raciocínio dos químicos orgânicos medicinais? Bom, vamos encontrar uma molécula de forma rápida, e para isso eu preciso pular as etapas. Então, como é que eu pulo etapas? Bom, eu posso pegar moléculas que já são medicamentos, ou seja, já passaram por essas fases, e testá-las contra a Covid-19. É isso que foi feito. Então, a gente tem um banco de fármacos já aprovados para uso. Então, o que foi feito foi usar uma modelagem molecular. Essa modelagem molecular fez uma previsão teórica de qual molécula poderia funcionar melhor, e aí a gente fez o reposicionamento de fármaco. O reposicionamento de fármaco é pegar um que já foi aprovado e passou por aquelas fases e testar contra a Covid-19. Isso foi feito com a cloroquina e hidroxicloroquina. Ambas moléculas foram produzidas na história humana para tratar a malária. Malária é uma doença causada por um protozoário, especificamente um protozoário, um micro-organismo, que acaba também sendo um parasita de células humanas. E aí o que acontece é que a molécula de cloroquina e hidroxicloroquina, ambas as moléculas funcionaram in vitro, certo? O que significa isso? Funcionaram em laboratórios, funcionaram em placas de Petri, funcionaram em inibição de enzimas, certo? Funcionaram. Só que quando foram feitos testes em seres vivos, foi necessária uma dose elevada para gerar o efeito contra a Covid-19. O que isso significa? Significa que a dose elevada pode gerar efeitos colaterais. Você pode destruir o vírus, mas ao mesmo tempo você, devido à sua dose elevada, você gera efeitos colaterais, por exemplo, no caso da cloroquina e hidroxicloroquina, foi efeitos colaterais no coração, como arritmia, e também efeitos colaterais no sistema imune, como, por exemplo, elas agiram como imunossupressores, ou seja, diminuíram a atividade do sistema imune. Logo, o que ocorreu na prática é que a dose elevada diminuiu a atividade imune do sistema humano e também aumentou a chance de ter arritmia, certo? E aí a gente tem o artigo do The Lancet publicado e depois removido, certo? Visto que in vitro não funciona essas moléculas de hidroxicloroquina e cloroquina. E aí, o que explica muito bem essa observação experimental é a frase de Paracelsus, na Suíça, no século XVI. Ele dizia que o que diferencia o remédio de um veneno é a dose. Então, se a dose de uma molécula é elevada, ela não é mais um remédio, ela passa a ser um veneno. O que a gente vê na prática?
você tem imunossupressora, atividade imunossupressora e arritmia. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Uma possível metodologia para reverter casos que são graves é o uso da molécula chamada heparina, certo? Vou mostrar um pouco da história da heparina agora. Ela entra como uma alternativa, já que a hidroxicloroquina e a cloroquina em vivo não funcionam muito bem, certo? In vitro funcionam, mas em vivo não funcionam. E aí a gente tem um estudo da Universidade de Johns Hopkins, na qual eles extraíram com solvente orgânico do fígado de cão, e esse extrato de solvente orgânico com fígado de cão foi usado em humanos e aumentou o tempo necessário para haver a coagulação. Isso foi descoberto em 1916 por um aluno, estudante de medicina. Em seguida, mais testes foram realizados, e aí o que se observou é que dentro do extrato apolar do fígado do cão havia uma atividade anticoagulante, certo? Porque não havia coagulação em laboratório quando se injetava esse extrato proveniente do fígado com uma extração e tinha uma atividade anticoagulante, então. Em 1922, houve, então, o isolamento do composto responsável por essa atividade, e ele foi denominado heparina. Heparina do grego, oriundo do grego, significa fígado, certo? No caso, ela foi extraída do fígado de cães. Em 1937, houve um mecanismo mais detalhado da ação da heparina. Basicamente, ela inibia a formação de trombos em veias de cachorro. Então, cachorros que haviam problemas promovidos por alterações químicas de coagulações, eles utilizavam a produção da heparina no fígado para agir como anticoagulante. E hoje a gente sabe que a heparina tem sido usada por 50 anos como um anticoagulante clínico, ou seja, em diversas clínicas médicas, por 50 anos, a heparina vem sendo empregada. E um outro ponto interessantíssimo é que a heparina está na lista de medicamentos essenciais da OMS, da Organização Mundial da Saúde. E, além disso, ela está como um dos medicamentos com elevada segurança no sistema de tratamento de anticoagulação. Então, a heparina, ela passa a ser um possível tratamento, e é isso que a USP vem mostrando em algumas publicações. Eles mostraram que houve uma redução de microtrombos do pulmão. A gente viu especificamente que o vírus, ele entra no pulmão porque tem muito receptor ACE2 e causa a apoptose da célula, gerando a ruptura das veias, e, consequentemente, a formação de microtrombos em larga escala. E aí, com o uso da heparina, há uma redução desse microtrombo. Então, é uma forma de controlar o sintoma da doença em caso grave. Além disso, eles conseguiram controlar o quadro em 12 horas, o que é muito interessante. Eles também destacaram na publicação que não é a cura da doença, mas é um suporte importante para casos graves da doença. Então, aqui eu represento a molécula da heparina. E aqui a gente vai detalhar agora como ela age, certo? Basicamente, o que acontece? A gente viu inicialmente que o fígado humano produz a protrombina em auxílio da vitamina K. Então, essa aqui é uma proteína chamada protrombina, produzida então pelo nosso fígado. O que ocorre é quando o vírus entra, ele gera uma ruptura, uma apoptose da célula, a morte da célula, e isso acaba gerando a ruptura de vasos sanguíneos. E a gente tem fatores teciduais, certo? Dessa ruptura tecidual, que ativam as plaquetas iniciais. Então, as plaquetas começam a interagir com esses fatores de tecidos humanos. E aí a gente começa a ter as reações em cascata. Então, a gente tem as ativações das serina proteases, certo? Que são os fatores que vão desencadear a produção da reação em cadeia de formação do coágulo. A vitamina K, o que a gente tem detectado é que a falta dela pode gerar hemorragia, porque não há a formação completa da trombina, tudo bem? Se não há a formação da trombina, visto que ela participa da formação da protrombina, há problemas de coagulação, e isso gera, por exemplo,
hemorragias, porque não há o estancamento do sangue. Bom, além disso, o fígado produz o fibrinogênio, que está circulando na nossa corrente sanguínea a todo momento. Então, essas duas moléculas, essas duas proteínas, a protrombina e o fibrinogênio, estão circulando naturalmente no sangue, e quando começa, então, a ruptura do vaso, as plaquetas agem e geram uma primeira quantidade, mas muito pequena, de trombina, certo? Na ordem de 10 a menos 12 molar. Muito baixo esse valor, muito pequeno. E aí a gente tem o quê? O cálcio 2+, vai promover, então, a formação do complexo litenase, juntamente com a ativação dos fatores que se ligam às plaquetas. Então, as reações em cadeias começam a ocorrer aqui. E aí você gera uma quantidade maior de trombina. Então, a gente chama essa fase de ampliação. Gera-se mais trombina, que a quantidade era muito pequena. Esse iniciador só serviu para gerar os complexos e ativar a reação em cascata agora. E a reação em cascata começa a ocorrer com as serinas proteases. Elas começam, então, a desencadear uma série de reações que geram um complexo tenase e o aumento elevado de trombina. Esse aumento drástico de trombina faz, então, a ativação da fibrina pela quantidade de fibrinogênio circulante no sangue. E a fibrina começa, então, a polimerizar e a gerar um coágulo estável via ligações cruzadas. Essa fase nós chamamos de propagação, certo? Isso a gente já viu. Então, a gente tem o seguinte vídeo para mostrar, para tornar mais claro esse processo de coagulação sanguínea. Então, a gente tem aqui a cascata de reações para a geração da trombina via proteína serina protease. Então, a gente tem aqui as moléculas circulando na corrente sanguínea, certo? E a gente tem aqui a ruptura de um vaso sanguíneo. Essa ruptura foi promovida pela ação viral, como nós vimos, ele quebra células, destrói células, gera apoptose de células. E as plaquetas começam a agir, então, as plaquetas agem com esses receptores de colágeno. E a gente tem aqui o fator 8, certo? Que começa a gerar inicialmente a trombina em pequena quantidade. Essa trombina desencadeia a reação em cascata de serina proteases, ativando uma série de serinas proteases. Essas serinas proteases são esses fatores destacados em azul. Essas serinas proteases desencadeiam uma elevada quantidade, formam um complexo tenase. E aí você tem a geração em cadeia da amplificação da produção de trombina. E a gente vê um monte de trombina sendo gerada. Essa elevada quantidade de moléculas de trombina desencadeia a formação da fibrina. E a fibrina faz a reação de polimerização cruzada, né, o cross-linking. E aí você tem, então, a aderência de hemácias e plaquetas em larga escala. Isso vai ser, então, feito na hipercoagulação. Então, você tem a estabilidade do seu coágulo formado. E aí o resultado disso é que você não vai sofrer hemorragia, porque você vai estancar o local que está com o vaso rompido. Mas para isso acontecer de forma saudável, eu preciso ter uma forma de finalizar esse processo, senão ele vai acontecer de forma descontínua. E para isso eu tenho na minha corrente sanguínea, naturalmente circulando, anticoagulantes. Eles são a antitrombina, proteína S1 e a proteína C. Esses anticoagulantes agem então equilibrando o processo. E aqui eu trago para vocês uma imagem de espectroscopia, de microscopia eletrônica. Essa imagem de microscopia eletrônica é capaz a gente é capaz de visualizar as ligações cruzadas causadas pela fibrina, que é essa proteína aqui, com diversas ligações cruzadas, estabilizando o coágulo e evitando, então, hemorragias. Então, em resumo, a gente tem isso, né? A vitamina K sendo importante para a geração da protrombina, que com a ativação das plaquetas geram a trombina, que vai ser fundamental para formar a fibrina e formar um coágulo estável. Mas agora, como que o vírus causa essa hipercoagulação? A gente já viu, né, que um estado anormal é feito da seguinte forma: quando há ruptura do vaso, pela ação viral, o que existe é a formação do coágulo estável.
Só que aí eu tenho um consumo drástico da PROS1. Essa proteína PROS1, ela é capaz de ser um anticoagulante natural. E além disso, ela inativa o macrófago, certo? Se ela é consumida em larga quantidade, porque ela está tentando controlar o processo de hipercoagulação elevado, visto que diversos vírus geraram diversas rupturas no pulmão, você tem então uma atenuação drástica dessa proteína anticoagulante. Qual é a consequência? A consequência é que não há mais controle da coagulação, certo? Sem a proteína PROS1 também, o macrófago acaba desencadeando uma tempestade de citocinas. E o macrófago, então, ativa diversas citocinas e ativa um estado inflamatório. E aí a gente vai entender agora o que ocorre na prática. Na prática, o consumo elevado de PROS-S1, que é um imunossupressor, ele promove uma coagulação sem controle. Não há agora o que controlar. E existe uma dificuldade de irrigação de sangue do tecido, porque o coágulo está sendo formado em drástica quantidade. E aí você tem que o tecido não é alimentado por sangue mais, por causa dessa formação de coágulo excessiva. E aí você tem a ruptura, você tem o bloqueio da corrente sanguínea, e aí você tem a dificuldade de respirar, juntamente com a formação dos trombos em larga quantidade, o que faz com que o órgão não seja irrigado por sangue corretamente. E aí, a gente viu agora que 28% das mortes também são causadas pela tempestade de citocinas promovida. E essa tempestade de citocina é promovida pela redução drástica de PROS-S1. Essa proteína anticoagulante, ela é atenuada e é responsável por desencadear no macrófago a tempestade de citocinas. E aí a gente vai entender como a heparina age. A heparina é uma molécula, é uma substância que age, então, como um anticoagulante. Ela inibe as serinas proteasas, que são responsáveis por desencadear as reações em cadeia da geração da trombina. Ela também bloqueia a trombina, certo? Bloqueando a trombina na ampliação e na propagação, não há formação da fibrina. Sem a trombina, não, por mais que haja fibrinogênio, não há formação da fibrina. E aí a gente tem o controle da balança de coagulação. Então, externamente, a heparina regula a hipercoagulação, ela é um anticoagulante. Já que eu não tenho mais a proteína S1 para agir, eu tenho agora que colocar uma molécula externa. Essa é a heparina. Ela age, então, como um anticoagulante. Consequência disso é que a gente vai conseguir reverter casos graves. É o que tem sido feito nas pesquisas da USP, na qual eles mostram que há uma redução dos microtrombos no pulmão, há um controle do quadro em 12 horas, e eles disseram novamente, não é a cura, mas é um tratamento interessante para casos graves. Bom, para finalizar, o que a gente aprendeu com essas 12 novas letras de RNA viral do SARS-CoV-2? Nós vimos, então, que o vírus ele sofre mutação quando ele entra em contato com outros animais, quando ele passa do porco para o morcego, para o rato, ele interage com outros tipos de coronavírus e compartilha o material genético de cada um, gerando um novo RNA e, portanto, um novo vírus com uma nova proteína externa, mais infectante. Ele aprendeu a infectar o trato respiratório superior e aprendeu a interagir muito mais fortemente com o receptor ACE2 de pulmão humano e do trato respiratório superior humano, e aí ele conseguiu infectar muito mais pessoas no mundo, tá? A gente viu que esse vírus, ele decorre do contato de animais silvestres com outros animais, e a gente viu que algumas pesquisas correlacionam o aumento do desmatamento com a migração de animais como um possível fator que aumenta o número de mutações do vírus. Então, há pesquisadores que correlacionam já
o desmatamento com a migração de animais silvestres e o contato desses animais com outros animais, o que promove para o vírus um prato cheio para a mutação. Então, a gente sabe, e é nítido, que novos vírus irão surgir, visto que os vírus sofrem mutações, então sempre nós vamos ter que batalhar contra isso. Então, o vírus tem causado um desemprego enorme, problemas na economia global, logo a gente tem que trabalhar com previsões e trabalhar também já, desde antes, com antivirais e com vacinas. A gente aprendeu também que durante a MERS-CoV-1 e a SARS-CoV-1, elas foram ótimas oportunidades para desenvolver um medicamento ou uma vacina. Só que depois do controle desses surtos, as pesquisas foram abandonadas. Então, elas pararam de ser alimentadas financeiramente. Então, isso mostra que a ciência precisa de um investimento contínuo para funcionar. Outro aprendizado que a gente tem é que a ciência é uma luz na escuridão. Então, isso é interessantíssimo, porque a ciência é uma derivação do iluminismo, e aí tem como papel fundamental fornecer luz ao problema, e a gente sabe com clareza como que o vírus age agora. A gente sabe que receptor ele utiliza, a gente sabe como o sistema imune reconhece, a gente sabe que algumas moléculas podem combater esse vírus, no sentido de combater os sintomas graves. E a outra coisa que fica nítida com a pandemia é que o país que não investe em ciência está condenado ao fracasso. Isso porque não vai ser capaz de produzir tecnologias próprias. A ciência, a gente viu, casos de universidades brasileiras que estão conseguindo agir sobre o problema, fornecendo respostas ao problema, fornecendo respiradores com tecnologia nacional, fornecendo medicamentos para tratamento que são para casos graves da patologia, para reverter esse processo, fornecendo vacinas, possíveis vacinas. O Brasil tá na batalha para encontrar uma vacina. Outro ponto que nós aprendemos é que nós precisamos ter centros fortes de pesquisa para desenvolver vacina e medicamento, e esse investimento tem que ser contínuo, não pode ser interrompido, certo? O que a MERS-CoV-1 e a SARS-CoV-1 pode ensinar para o ser humano e para quem fomenta a pesquisa é que tem que haver um investimento contínuo nessas áreas, porque senão o dano na economia é brutal. O dano de uma pandemia sem nenhuma arma contra ela é brutal, assim. Então, estrategicamente, tem que ter financiamento em desenvolvimento de vacinas, porque novos vírus irão surgir, além de desenvolvimento de antivirais. Então, vale a pena, a gente viu que vale a pena usar a heparina. A heparina é uma molécula que tem 50 anos de uso clínico e a OMS classifica como uma das moléculas mais seguras, então, para o tratamento do sintoma gerado pela Covid-19, que é a hipercoagulação. Então, há algumas pesquisas já no Brasil e também no mundo mostrando a efetividade da heparina. O que tem que ser destacado aqui é que a dose tem que ser bem controlada, certo? Porque senão um medicamento vira um veneno, e isso é um problema. A gente viu lá com Paracelsus. E a gente também fica feliz com o dado de que a ciência brasileira tem se esforçado, e dos 1.500 artigos relacionados à Covid-19, 800 têm a participação de brasileiros. Então, isso é interessantíssimo, isso mostra que, por mais que a ciência brasileira não tenha um investimento ideal, ela tem feito alguma coisa frente ao problema. Então, você vê no Butantan as vacinas, você vê alguns testes na Unicamp, você vê testes alternativos frente ao uso do PCR, você vê alguns respiradores, você vê algumas moléculas que podem ser usadas de forma mais segura para tratar o problema gerado pela Covid-19. E o que a gente aprende também agora com essas letras de mutações do novo coronavírus do seu RNA é que o vírus exige uma elevada higiene pessoal. Então, o hábito de limpeza das mãos acaba sendo intenso agora, porque o simples ato de lavar a mão já é capaz de atenuar bastante o risco de contaminação. Somado a isso, o uso de máscara, ele será comum agora, já é uma cultura comum na Ásia e agora vai ser muito mais difundido no nosso país. Então, era isso que eu queria dizer. Agradeço a presença de todos e a gente está aberto agora para
perguntas que podem aparecer.